Então a questão aborda a urbanização do Brasil. Tem como cidade ali São Paulo. Então o que você tem que saber sobre a urbanização brasileira? Primeira coisa, a urbanização do Brasil aconteceu de forma bastante rápida. Além disso, é uma urbanização também recente. Aconteceu por volta das décadas de 1950, 60. Neste contexto, tivemos uma grande migração do meio rural para o meio urbano. Este fluxo é caracterizado como sendo o êxodo rural, a saída do meio rural em direção ao meio urbano. Portanto, uma urbanização rápida, recente e também marcada pela sua grande desorganização. E quando falamos de desorganização urbana, nós temos que lembrar daquele termo, a macrocefalia urbana. Macro, grande. Cefalia pressupõe sem controle, então é o grande crescimento urbano sem controle. Indo para os itens da questão e pegando o enunciado aqui, olha. A segregação espacial é um aspecto das metrópoles brasileiras. Se o processo é macrocefálico, ele vai ser também segregacionista. Esse fenômeno é observado em um contexto urbano caracterizado pela, letra A, concentração de renda nas cidades e pelo processo de periferização ocorrido ao longo do tempo. Então vamos lá, pegando o enunciado da questão e depois partindo para as alternativas. A segregação espacial é um aspecto das metrópoles brasileiras. Esse fenômeno é observado em um contexto urbano caracterizado pela. Eu vou começar com a letra E. Vamos lá embaixo. É o seguinte. Em um contexto urbano caracterizado pela. Letra E. Participação da população em projetos sociais em comunidades periféricas, acarretando o desenvolvimento urbanístico e sanitário. Esse desenvolvimento urbanístico não é muito presente no nosso país, não. E ainda mais associado a esse desenvolvimento sanitário nas periferias. Portanto, essas duas marcações invalidam a letra E. Letra D, dando sequência. Em um contexto urbano caracterizado pela manutenção de bairros populares densamente habitados em áreas industriais. Aí já tem um problema. Se a área é industrial, normalmente ela não é densamente habitada. Portanto, a alternativa D também incorreta. Letra C. Elevação dos investimentos públicos na mobilidade urbana, equipando moradias cada vez mais distantes das regiões centrais. Outro erro, você não tem um grande equipamento das moradias nas regiões distantes, ou seja, afastada das áreas centrais. Portanto, item C também incorreto. Letra B. Ampliação das moradias populares, fruto das políticas de distribuição de renda. Opa, para por aqui. Distribuição de renda? Políticas de distribuição de renda no nosso país associada à inclusão social, isso não é perceptível. O que nos resta é a letra A. Concentração de renda nas cidades e pelo processo de periferização ocorrido ao longo do tempo. Essa periferização está diretamente associada ao que nós vimos aqui, a macrocefalia urbana. Como nós percebemos, então, a questão aborda uma temática muito recorrente nos vestibulares, muito recorrente no Enem, que é a urbanização. Portanto, fica a dica. Pensou em urbanização, você tem que lembrar de taxa de urbanização. Taxa de urbanização. Qual região do Brasil apresenta a maior taxa de urbanização? É a região Sudeste. Na sequência, a maior taxa de urbanização é da região Centro-Oeste. E muita gente fica achando que a maior taxa de urbanização depois do Sudeste é da região Sul. Incorreto isso. É o Centro-Oeste que tem a segunda maior taxa de urbanização do Brasil. Terceira maior taxa, região Sul. Quarta maior taxa, região Norte. E a menor taxa de urbanização é do Nordeste. Lembrando que o Brasil é um país predominantemente urbano e tornou-se urbano após 1969. País predominantemente urbano desde 69. Hoje, a taxa de urbanização do nosso país está próxima, de 84%. Só destacando, nenhuma das regiões apontadas aqui possui uma taxa de urbanização inferior a 50%. São todas regiões predominantemente urbanas. É isso aí.